A paz, querido. Aqui estamos nós, no nosso período de quarentena. E período de quarentena exige devocionais, para ficarmos ligados, ficarmos aí antenados, conectados naquilo que Deus tem pra gente, naquilo que Deus tem passado pra gente. Tem feito esses devocionais para poder transmitir sempre uma palavra aos irmãos da minha igreja, o qual é pastoreio, com muita alegria, com muita satisfação, a Assembleia de Deus de Maria Paula, aqui na divisa de Niterói e São Gonçalo. Mas tenho recebido aí inúmeras pessoas agradecendo por terem enviado, por terem assistido esses vídeos. De qualquer maneira, fico grato a Deus e o intuito é de poder, nesse momento de tribulação, nesse momento de horror, de terror, nesse momento de desespero, sempre trazer à tona algo da parte de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês o Salmo de número 23, apenas o versículo 4, que nos diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este Salmo 23 é conhecido de todo mundo, né? É o mais falado, é o mais decorado, é o mais pregado, é o mais lido, talvez seja até o mais lido de toda a Bíblia Sagrada, porque ele transmite para a gente uma segurança muito grande. No versículo 4, o versículo que nós escolhemos aqui, o salmista, o rei Davi, já que ele é atribuído a autoria deste salmo, ele vai começar dizendo: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Parece que dias de coronavírus a gente está andando pelo vale da sombra da morte, porque vemos todo dia relato, estatística de morte pelo mundo afora, e aqui no nosso país parece que a morte está bem próxima da gente, né? Então vamos recorrer ao grande salmista para ver o que ele nos ensina a respeito disto. Aqui, segundo alguns estudiosos, nós temos algumas interpretações do que seria Vale da Sombra da Morte. Alguns dizem que esse vale seria um local fora da cidade, para onde os leprosos da época, já que não tinham cura, eles eram afastados da cidade e ficavam ali aguardando a morte chegar. Então eles tinham aquele momento de dor, de sofrimento, com a única certeza daqui a pouco estariam mortos. Então, para alguns, esse lugar seria o lugar do Vale da Sombra da Morte. Pode ser, mas para outros também, o Vale da Sombra da Morte é uma descida de Jerusalém para Jericó, que fica aí mais ou menos uns 30 quilômetros, com um declínio aproximado aí de 1.100 metros, muito difícil, muito deserto, e que todos que ali desciam, além de animais, tinham salteadores. Jesus Cristo usa até nas suas palavras, na parábola do bom samaritano, enfim. E aí aquele vale, devido ao perigo que era atravessar, ele era chamado de Vale de Sombra da Morte. Queridos, olha só, ou uma coisa ou outra, nós não sabemos com certeza o que o salmista quer dizer, então vou interpretar das duas formas ou de uma forma mais atual, olhando de repente dentro do nosso dicionário. O que quer dizer sombra? Vamos partir da sombra. A sombra no dicionário quer dizer obscuridade produzida pela interceptação dos raios luminosos por um corpo opaco. Isso quer dizer o quê? Se há uma luz e se há alguma coisa, algum corpo que fica entre essa luz e outro espaço, isso daí se dá o quê? Uma sombra. O que é um vale? O vale é o lugar mais baixo possível, né?
O vale normalmente é algo que é cercado por montanhas e fica lá no vale. Ninguém sobe para o vale, não. Todos descem para o vale. Então nós poderíamos pensar que no vale tem sempre sombra, porque o sol bate nos montes e entre os montes, ele vai servir de impedimento para que a luz do sol chegue no vale. Então nós vamos interpretar a poesia do salmista dizendo o seguinte: no vale da sombra da morte, ou seja, é como se a morte fosse o monte, o sol bate sobre ela e não chegam aqueles que estão lá embaixo. Mas o salmista vai dizer que no vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? Deus. Quem Deus é? Ele é luz, ele é o nosso sol. Oh, glória! Isso quer dizer o quê? Que o Senhor bate a sua luz, ainda que tenha algum impedimento, ela chega até nós aonde estivermos. E por que ela chega até nós? Porque a luz está conosco, aleluia. A luz está nas nossas vidas. Portanto, ainda que nós venhamos andar nesse momento de obscuro, ainda que venhamos andar nesse momento de pânico, de medo, em que toda a sociedade está assustada, não tememos mal algum, porque Ele está comigo. Ainda que para o mundo inteiro esse momento seja um vale de sombra da morte e todos venham a temer diante dessa situação, nós estamos passando confiante porque com a certeza que nós temos que não estamos a sós. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Tenha tranquilidade, tenha paz, tenha fé e descanse no Senhor, porque Ele é contigo. Amém.